Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. O tema de hoje é sobre as intoxicações indiferenciadas no PS, as chamadas toxíndromes. E para dividir esse tema comigo, Dr. Leonardo Goltara. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre toxíndromes, de toxicológicas. É um prazer estar aqui com ela, sempre ela, a doutora Luísa Brown. Eu sempre espero essa apresentação dele, que é ótima. Luísa Brown. Obrigada. Esse Brown é a mais gostosa do nosso episódio. Ai, Deus. Mas por que falar desse tema então, Léo? Porque paciente, via de regra, não chega. Um paciente intoxicado, via de regra, ele não chega com a cartelinha, né? Olha, eu tomei 18 diazepams, 13 amitriptilina, 22 mordimorfe. Não, ele não chega assim. O paciente às vezes chega, tava lá um monte de remédio revirado, quando é remédio, quando é drogas ilegais, aí que não chega mesmo, ninguém chega, né? Não, foi 7 papelotes de 7 pinos de cocaína, 5 pedras de crack, não chega. A abordagem, quando chega, quando a gente tem a informação, ótimo, excelente, facilita demais a nossa vida e o tratamento do paciente. Mas o mais comum é só chegar com o paciente intoxicado, com relato de que foi encontrado no meio dos remédios, não se sabe o que ele tomou exatamente. Pouco cooperativo. Pouco cooperativo, ou seja, pouco cooperativo porque está agitado, ou pouco cooperativo porque está rebaixado. Ou pouco cooperativo porque não quer tocar no assunto. Porque não quer tocar no assunto. E a gente precisa saber como abordar esse paciente, porque a abordagem das diversas intoxicações pode ser completamente diferente e, inclusive, pode mudar radicalmente. A abordagem de uma intoxicação por fentanil e uma intoxicação por cocaína, ela é absurdamente diferente. E essa separação das síndromes toxicológicas, das toxíndromes, queria aproveitar, inclusive, e mandar um beijo para ela, a nossa musa da toxíndrome no Brasil, doutora Juliana Sartorello. Ju, se esse episódio chegar em você em algum momento, um beijo. Me perdoe por entrar nesse assunto que você domina tão bem, mas eu acho que a gente quis trazer aqui para o Pod Raiz. O domínio desse conhecimento das toxíndromes é fundamental para a gente começar a abordar de uma forma um pouco mais profissional o paciente intoxicado. E aí, Léo, quando a gente fala dessa abordagem inicial, existe algumas coisas que a gente precisa estar um pouco mais atento nesse paciente, seja na história clínica ou seja no exame físico, que chame a nossa atenção para a gente pensar nas toxíndromes ou até mesmo tentar diferenciá-las de alguma forma? A abordagem inicial começa, como qualquer coisa começa no pronto-socorro, o ABCDE do paciente grave, né? Verificar via aérea, respiração, circulação, status neurológicos e expor o paciente. Isso é o básico. Paciente, antes de ter tratamento específico de qualquer coisa, antes de ter diagnóstico de qualquer coisa, paciente precisa estar estabilizado, precisa ter pulso, precisa ter saturação, se possível, precisa ter uma frequência cardíaca adequada, uma frequência respiratória adequada, precisa ter uma pressão arterial adequada e fazer xixi. Não, fazer xixi. Se vai fazendo xixi, então, sinal de boa perfusão renal, a gente fica feliz, fala, esse paciente está estável. Tá? Paciente que faz xixi, satura bem, frequência boa, pressão boa, urinando direitinho, beleza, esse paciente está estável. Estável não quer dizer que ele esteja, né, curado, mas está estável, a gente tem tempo para pensar sobre isso. E aí, uma coisa que começa a ajudar demais a gente a avaliar as toxíndromes são pequenos pontos que a gente começa a separar. A gente tem 5 grandes grupos de toxíndromes e tanto o status ali simpático quanto as pupilas
vai nos ajudar muito. Se o paciente está midriático ou miótico, se o paciente está taquicárdico ou bradicárdico, se o paciente está agitado ou rebaixado, isso ajuda demais. E essas 5 grandes toxíndromes vão englobar aí 99% dos pacientes que chegam intoxicados no pronto-socorro. Lembrando que pode haver overlapping, né? O paciente pode, embora fentanil e cocaína sejam completamente diferentes, o paciente pode tomar fentanil e cocaína também e chegar intoxicado pelas duas coisas. E aí, obviamente, essa separação didática de toxíndromes vai começar a se misturar. Mas vamos falar das 5, eu acho que vale a pena. Porque assim, quando você consegue coletar uma história clínica, que bom, né? Investigue aí que substância foi utilizada, qual a quantidade, de preferência vasculhe os bolsos do paciente, vê se você encontra alguma coisa. Isso ajuda muito, né, Léo? Mas quando a gente não tem essas informações, né, a gente precisa tentar nos guiar um pouquinho para essas causas indiferenciadas, as chamadas toxíndromes. E para falar delas, a gente tem 5 principais grupos, né, Léo? O primeiro que eu queria destacar são as síndromes simpatomiméticas, né? Aquelas síndromes que, pela substância ingerida ou substâncias ingeridas, o paciente tem uma grande ativação do sistema simpático. Ele, como diz o nome da síndrome, simpatomiméticas, mimetizam uma hiperativação do sistema nervoso simpático. Então o paciente cursa com o quê? Taquicardia, hipertensão, midríase, agitação. O paciente vai ter delírio hiperativo, pode ter hipertermia. Então, esse paciente taquicárdico, hipertenso, pupilão midriático, olhão, agitado de um lado para o outro, o paciente está loucão no pronto-socorro. Esse paciente a gente chama de um paciente com uma síndrome simpatomimética. E nesse contexto de intoxicações, o que a gente pensa para esse paciente? Cocaína, a gente pensa anfetamina, crack pode dar isso, tá? São síndromes que a gente vai ficar preocupado desse paciente que tá ligadaço demais, é o paciente que o hiper, né? É o hiper, é o que tá mordendo a orelha. É isso. O paciente tá mordendo a orelha, tá loucaço, agitado, midriático, pupilão. A gente ficar ligado com isso. Anfetamina, cocaína são talvez os principais representantes desse grupo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está falando aqui da apresentação sindrômica, mas depois a gente tem que ir para específica. É um paciente que tem risco de infarto, é um paciente que tem risco de arritmia, né? Inclusive, se esse paciente estiver infartando, o tratamento é diferente do tratamento do infarto normal, mas isso é tema para outro episódio. O segundo grupo que a gente tem são das síndromes anticolinérgicas, pacientes que apresentam um quadro diferente. Esse paciente anticolinérgico, ele também está taquicárdico, ele também está hipertenso, mas ele tem uma pele extremamente seca. Tá? Você abre a boca dele, está completamente seca. A taquicardia, a agitação dele costumam ser menos pronunciadas do que do paciente da síndrome simpatomimética. E esse paciente ele costuma ter um delírio menos pronunciado. A gente tem que pensar em pacientes que intoxicação por alguns antihistamínicos, intoxicação por atropina, é uma síndrome menos comum, né? É uma síndrome menos comum, mas que também acontece no pronto-socorro e que incomoda. Você já viu intoxicação por cocaína, anfetamina, desses dois grupos que a gente
falou agora, você já teve experiência, Lu? Como é que tá isso aí? Esses são bem mais comuns, né? Recentemente chegou lá no hospital que a gente estagia, lá no Jaime, uma intoxicação por cocaína. E essa parte da inspeção do paciente muda muito, assim, né? Porque ele agita o pronto-socorro, ele comove o pronto-socorro, porque ele chega lá taquicárdico e agoniado, e aí quando você começa a observar, você já vai direto na pupila, já te chama a atenção, você faz essa inspeção nasal, e eu, na minha inocência, falei, gente, eu acho que ele tá, não sei, eu acho que é uma meleca no nariz, o que que é? E aí o meu staff até brincou comigo e falou, essa meleca aí é outra coisa. E ele tava realmente com as narinas todas esbranquiçadas e vermelhas, enfim. Então aquilo chamou atenção pra gente. Obviamente já direciona um pouco mais pra cocaína, então facilitou ali aquela percepção, mas o exame físico era muito característico, era um paciente taquicárdico, diferente da anticolinérgica, que também é hiper, era um paciente mais diaforético, sudoreico, então isso diferenciava mais. Sim, na anticolinérgica você não vai ter, o paciente está seco, você não vai ter Sim. diaforese, sudorese, salivação excessiva, nada disso. Exatamente. Então já tive essa experiência diferente. O terceiro grupo que a gente também é muito comum no Brasil, então, nossa senhora, nem se fala, que são as síndromes colinérgicas. Esse eu não vou te perguntar se você já viu, porque eu tenho certeza que você já viu. Tal referência, né? Esse eu tenho certeza que você já viu. O que são as síndromes colinérgicas? Paciente bradicárdico, hipotenso, miótico, esse já está fechado a pupilinha, cialorreico, e pode ter, ele está secretando para tudo quanto é lado. Então ele está cialorreico, ele pode ter diarreia, ele pode ter lacrimejamento, ele pode ter salivação excessiva, ele pode ter broncorreia, né? Uma diarreia do brônquio, a broncorreia, que obviamente vai encharcar pulmão, vai dar insuficiência respiratória. É o clássico paciente que tomou chumbinho, é o organo fosforado, são os carbamatos. Esse paciente vai dar trabalho, mas ele sai bem. Esse paciente sai bem. O paciente do chumbinho, do organo fosforado, ele vem com essa síndrome colinérgica, que é a nossa terceiro grupo, que a gente falou de 5 aqui, vamos falar dos outros 2, de bradicardia, hipotensão e secretivo. Ele é o inverso da anticolinérgica, Ele é o inverso da anticolinérgica. Exemplo clássico é o chumbinho, é o organo fosforado. Acho que é o mais comum também. E o tratamento específico para essa é, via de regra, da atropina, entendeu? E aí, né, como diria Leônidas de Esparta, quantas atropinas a gente vai fazer no paciente, Nossa doutor? senhora, eu tive ali, se eu não me engano, foram mais de 300 ampolas a último atendimento que a gente teve no Jaime, que é o hospital que a gente estagia aqui, Vai né? ficar no meme, né? Você fez quanta Leônidas? Você fez quanta atropina? 10? Pouco mais. É só essa aí. Então foi 20. Um pouco mais. Ô Leônidas, não, é isso mesmo, pessoal. A gente faz. Geralmente esgota o número de atropinas do local onde você tá. Já tive que brigar muito com o farmacêutico. Por causa disso. O farmacêutico falou: manda a caixa. Aí o farmacêutico, não, manda a caixa toda que tiver. Que a gente vai fazendo atropina. E dobrando. Né? Também tem o abraço pro pessoal, já mandei um abraço para Gil Sartorello, vou mandar um abraço pro pessoal do Emergência, entendeu? Lá do Ceará. Muito bom. Não, Emergência é fantástico, a galera, né? Dos memes. Os nossos supostos autores, que a gente, né, são pessoas ocultas ainda, mas a gente sabe que estão ali no Nordeste com a gente. Dica, hein? Não vou contar quem é, não. Jamais contarei. Mandar um abraço pro pessoal lá, como dizem. Quantas atropinas você fez? 10, 20, 30? Aí vem o emergência falar. Vocês estão contando? Né? A gente nem conta, a gente só vai fazendo. Nesses pacientes vítimas de organo fosforado, a gente vai fazendo
sem conta, sem dose máxima, simplesmente até o paciente começar a secar o brônquio, até a ausculta secar, até a pupila que estava miótica começar a abrir, e aí o paciente vai melhorando, e aí a gente vai fazendo. Não se assustem se vocês usarem 100, 200, 300, eu já vi casos de usar 800 ampolas de atropina. A gente acabar com o estoque não só do hospital que a gente estava, mas do hospital vizinho também. Surreal. Acontece, mas é isso. Estas são as 3 síndromes que a gente já falou. A síndrome simpatomimética, a anticolinérgica e a colinérgica. E a próxima que eu acho que a gente podia falar que é muito comum também, Léo, são as por opioide, né? Chamadas narcóticas. Eu acho que entram aí nas principais também. Cada vez mais comum no Brasil. Essa já é uma epidemia absurdamente grande na América do Norte, nos Estados Unidos. As intoxicações por opioides ou narcóticos. Fentanil, a gente tem morfina, a gente tem metadona e outros opioides, oxicodona, né? Oxicodona, que era o opioide do fictício personagem Dr. House, que usava, era viciado em oxicodona. No Brasil, não é ainda tão comum quanto nos Estados Unidos, mas vem aumentando. E esse é um problema de saúde pública grave. O paciente com intoxicação por opioide ele vai estar bradicárdico, bradipneico, miótico, rebaixamento do nível de consciência, sonolento, depressão respiratória. Ele pode, inclusive, literalmente entrar em apneia e morrer. Tem antídoto, né? O nosso querido Narcan, né? A naloxona. E nos Estados Unidos isso é tão importante, que tem paramédicos fazendo naloxona na cena, empiricamente, de pacientes que andam como zumbis pelas ruas. Se injetando. E por fim, né, já falamos simpatomiméticas, anticolinérgicas, colinérgicas e opioide. Temos uma que também, essa e a de opioides, né? São 4, opioides, simpatomiméticas, colinérgicas, anticolinérgicas. Falamos que a de opioide vem crescendo no Brasil, mas tem uma que a gente não precisa que cresça no Brasil, porque ela já é grande pra caramba, é a intoxicação por sedativos, hipnóticos, né? É o cara que toma a cartela inteira do Rivotril. É o cara que toma a cartela, 2 caixas de Lexotan, de diazepam, de Valium. Deixei ela até pro final, porque ela já é muito comum pra gente, assim, né? Pois é. Paciente vem com rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, hipotensão. A boa notícia é que a janela terapêutica dos benzodiazepínicos, esses sim, epidêmicos no Brasil, é uma janela terapêutica ampla. Para quem não lembra o que é janela terapêutica é a diferença entre a dose que é de tratamento, dose normal, e a dose fatal. Dose fatal do benzodiazepínico é muitas vezes acima da dose de tratamento. Então o paciente toma muito remédio e não morre, mas ele pode ter complicações. E ele chega pra gente na emergência principalmente para essa vigilância aí nesse período até se recompor novamente, né? Exatamente. Tem antídoto também. A gente tem o flumazenil, que é o grande antídoto dos benzodiazepínicos, mas ao contrário lá nos opioides, a gente não recomenda sair fazendo flumazenil para todo mundo. Porque o flumazenil ele tem potência... Primeiro, ele tem a meia-vida muito menor do que os benzodiazepínicos. Então você dá o paciente está intoxicado por benzodiazepínico, tomou, sei lá, 2 caixas de Rivotril, de clonazepam, está intoxicado, você faz flumazenil, o paciente melhora, acorda, só que o efeito do flumazenil acaba antes que passe o efeito do
do benzodiazepínico. Então ele acorda e dorme de novo. E se você ficar repetindo esse flumazenil, você vai fazer esse paciente ter convulsão. O flumazenil tem propriedades pró-convulsivantes. Então a gente reserva ele para casos pontuais, eventualmente até para diagnóstico. Faz o flumazenil, vê se acorda. Acordou? Beleza, já sei que era um benzo. Deixa dormir de novo e a gente toma conta nesse meio tempo. Barbitúricos também podem cair nessa síndrome de sedativos hipnóticos para os barbitúricos, né? Fenobarbital e outros. A meia-vida é bem longa, bem longa. Paciente com intoxicação por fenobarbital pode levar uma semana para acordar. Tá? 5 dias, 7 dias não é incomum em altas doses de barbitúricos. Então a gente, basicamente, para essas síndromes, mais do que correr atrás de antídotos, a gente vai dar suporte para esses pacientes e esperar o efeito passar. Eu acho que o grande objetivo aqui, né, Léo, é o reconhecimento realmente, da gente entender que esses grupos existem. É óbvio que aqui a gente não está preocupado pura e simplesmente com o diagnóstico, mas eu acho que direciona o nosso raciocínio para o reconhecimento de que é um paciente intoxicado, para as principais classes de drogas e, obviamente, para a gente pensar no tratamento, né? A gente já citou aí alguns antídotos, né? Seja a atropina para síndromes colinérgicas, seja o flumazenil para o benzodiazepínico, o Narcan para os opioides. E existem algumas outras medidas aí além de suporte, né? Como descontaminação, enfim. E o que eu queria pontuar aqui nessa parte do tratamento, que é uma dúvida que até chegou aqui pra gente, que eu anotei pra gente discutir aqui, é lavagem gástrica. A gente faz nesses pacientes intoxicados? É comum? Está sendo indicado ainda? Cada vez menos a gente tem usado lavagem gástrica, cada vez menos a gente tem utilizado carvão ativado. Depende muito do que foi a substância ingerida, da quantidade da substância ingerida e do tempo entre a ingestão e o paciente chegar no pronto-socorro. É muito comum que o paciente chegue no pronto-socorro depois de um intervalo de tempo maior, de modo que não tem o que ser lavado mais. Exato. Sabe? Então, assim, e pelo amor de Deus, Nossa Senhora, até me coça aqui, ó. Não façam lavagem gástrica punitiva para o paciente. Isso não existe, não deveria existir esse negócio de que tomou remédio, agora vai passar a sonda de tamanho de um elefante, uma tromba de elefante, para ver o que é bom, para aprender a não fazer mais isso. Porra, velho, isso é falta de ética. O paciente se intoxicou, ele está sofrendo por algum motivo. Ele já tem um sofrimento pessoal, emocional. Ele já tem... A vida dele já está uma merda de alguma maneira. Você não precisa cagar de vez em cima. Não chuta cachorro morto. Não tripudia em cima do paciente. Para de fazer julgamento moral das pessoas. Sabe? Ninguém está em overdose de cocaína para encher o saco do seu plantão. Essa pessoa está com algum problema. Ninguém tomou chumbinho para encher o saco do seu plantão. Ela está com algum problema. Ninguém, sabe, desceu uma cartela de Rivotril para chamar atenção. Essa pessoa está com algum problema. Então, assim, seja gente, seja humano. Cuida das pessoas, né, Lu? A gente fez medicina para cuidar das pessoas, assim. Não é pra gente chutar cachorro morto, não é pra gente se arvorar de deuses. Aqui ninguém é Deus, não, cara. A gente pode passar por isso um dia no futuro, um familiar seu pode passar por isso no futuro. Saúde mental é coisa séria. Então, pelo amor de Deus, não faça essa atrocidade que é querer passar uma sonda punitiva ou educativa, ou para a pessoa aprender a não fazer mais isso. Não sejam essa pessoa, não sejam. Não sejam. E se você for uma dessas pessoas, cara, sinceramente, você está no lugar errado, você está ouvindo o podcast errado. Não é assim que a medicina de emergência funciona, não é assim que o POD Raiz, que o Emergência Raiz, que a doutora Luísa, que o doutor Leonardo recomendam. De coração, não seja essa pessoa. Seja humano. Isso é humanização da medicina de verdade. Então,
voltando à sua pergunta, Lu, carvão e lavagem gástrica, ainda existe? Ainda existe. Comum? Não, cada vez menos comum. Cada vez menos comum. Quando usar? Depende de caso a caso. Como saber o caso a caso? Eu acho que talvez essa seja a dica final do nosso podcast. No seu estado, certamente existe uma coisa chamada CIATOX, o Centro de Atendimento a Intoxicações. Cada estado tem um número, e eu não vou falar 27 números aqui agora, para 27 unidades da federação, mas se você jogar no Google CIATOX, 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 se você jogar Centro de Intoxicação CIATOX, o nome do seu estado no Google, você vai descobrir o telefone do CIATOX. O paciente chegou com intoxicação, liga para o Centro de Intoxicações. Eles vão saber te orientar, são médicos especialistas que vão saber te orientar e vão saber te direcionar para usar ou não usar carvão, usar ou não usar antídoto, qual antídoto usar, precisa monitorizar com algum exame, não precisa monitorizar com algum exame, precisa deixar internado, pode liberar para casa. Eu queria deixar os parabéns para o Centro de Intoxicações do nosso estado, do Espírito Santo, o CIATOX do Espírito Santo, que funciona super redondo. Eu acho que saber reconhecer a síndrome, esse papo todo que a gente teve hoje no episódio, é fundamental. Mas se você não estiver meio perdido com isso, pede ajuda. Mais importante que saber é ter o telefone de quem sabe. Já dizia o mestre. É óbvio. E é isso. É óbvio. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, mas tenha o telefone de quem sabe. Essa é a mensagem, gente. Para quem gostou, segue a gente, mandem aí novos temas, novas dúvidas. Acompanhe a gente no Instagram, @emergência-raiz. @doutora Luísa Grau. E a gente está aqui à disposição. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.